É isso aí. E aí? E a pergunta? Você acha que a construção tem um papel no meio ambiente? Tem um papel? Eu acho que ela tem um papel importante, não só a construção, mas quem está na construção, né? É difícil falar isso, tá? Mas hoje os órgãos, se você pensar órgãos municipais, né? Quando você pega Secretaria de Meio Ambiente, quando você pega outros órgãos que se preocupam com essa área de que meio estão ambiente. abaixo do Ministério do Meio Ambiente e tudo mais, você tem uma compensação quanto à construção, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma remoção ou alguma coisa assim, quando é em projeto, né? Você tem que fazer um replantio, você tem que fazer uma preservação. Uma compensação, né? Uma compensação, chama realmente compensação. Calma aí, Thiago, tá bravo? tá se matando atrás dele. Então, assim, essa compensação, ela tem que ser levada em conta também, né? Você acha que é justa? Eu acho que ela é justa, dependendo, ela até injusta para quem tem que fazer o replantio. Sim. Porque se você começar a pensar, lógico, vai vir uma bióloga aqui, mas quando você começa a pensar lembrando que o que a gente está falando aqui é o que a gente imagina e o que pensa. É uma opinião. É isso aí. Aí a gente está trazendo uma bióloga e uma engenharia do meio ambiente para confirmar ou não. Mas chegamos a ter uma obra que a gente tirou uma árvore ou duas árvores, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas eu lembro a quantidade que a gente tinha que implantar, eram 250 árvores. Mas será que a importância da árvore influencia na quantidade? Eu acho que a importância sim, tá? Porque qual que é essa compensação, essa conta feita, eu não sei te falar, tá? Mas eu lembro que eu vi uma matéria que era bem... eu acho que ela tinha um lado da questão, ela era política por um lado, tá? Então, o problema é que tudo que está hoje em dia na TV e no jornal tem muita questão política, né? Mas não questão de política, esquerda, direita, de presidente, essas coisas assim. Mas ela tinha um viés ideológico ali e ela falava que o ser humano, né, depois do oxigênio, depois de, eu não lembro se era água, depois de alguma coisa assim, o que ela mais consumia era concreto. Putz, grila, Então era uma coisa assim, era, sabe, bem... Mas será que até mais que petróleo, cara? Era uma coisa bem absurda. Então era uma, tipo assim, terceira, quarta coisa que mais consumia no mundo, o ser humano, era concreto. Cara, uma coisa que eu vi, uma reportagem muito legal, que inclusive eu vi hoje, isso daí, na correria ali, eu abri e parei. Pra você ter uma ideia, cada vez menos, né? Ou seja, quanto mais... Hoje estamos em 2021. Antes era muito diferente esses cálculos que eu vou passar agora. Era assim, ó. Hoje em dia, a gente em 7 meses consome mais do que o planeta consegue repor de coisas naturais. Então, por exemplo, o efeito estufa, várias questões que o planeta consegue automaticamente conter, vamos dizer assim, processo natural, ele em 7 meses o mundo está consumindo. Então, ou seja, em 7 meses o mundo está consumindo o que o planeta em 1 ano consegue repor. Então, ele, por exemplo... Você está com um déficit de 6 meses. 5 meses. 5 meses. Tá? Ô, engenheiro. Segunda-feira. Mas, cara, imagine, e se eu não me engano, em 2010, esse déficit, né, essa chegava em torno de 8 a 9 meses. E em 1970, que foi quando começou, ele, por exemplo, a média lá era tipo 29 de dezembro, ou seja, estava muito próximo que o planeta Terra ele gerava, né, de questões ambientais, ele conseguia se autoconstruir, vamos dizer. E hoje não, imagine. Então você está falando um déficit de 5 meses e cada vez mais para um ponto crucial. Então hoje a gente está num ponto sem volta praticamente. A gente tem que tomar cuidado, eu acho, também, na hora que a gente fala de consumos e tudo mais, né? Porque assim, você pega ONGs e tudo mais, algumas são assim, absurdas, vou falar aqui, mas tinha um estudo, eu vi até sair um documentário esses dias, vi um breve trecho dele, de que produtores estrangeiros pagavam ONGs no Brasil para boicotar, né, o nosso, vamos dizer, o agronegócio, ou o nosso sistema construtivo e assim por diante. Para quê? Para atingir o mercado. Então, assim, infelizmente tem isso, é uma politicagem externa. Hoje a gente vê também bastante a questão ambiental. Há quem diga que o efeito estufa não existe. Tem bastante gente que fala, né? Eu tenho minhas dúvidas. Na hora que você começa a pegar, tinha o CFC, meu pai trabalha com refrigeração, então você pega lá
o gás de O gás. geladeira, gás de Ele tem que coisa. ser tudo controlado, É, né? então era um gás. Ah, não podia por causa disso. Aí falaram do desodorante, né? Não podia por causa daquilo. Uhum. Aí agora parece que tá caindo a patente. Já estão falando que o de hoje também altera o efeito estufa. Caramba. Então, assim, será que realmente é um problema? Eu Ou acho que será tem pontos... Eu acho que o ser humano é muito significante para a destruição do planeta, assim, em escala pequena, na hora que você começa a pensar o que cada ser humano faz. Na hora que você falar, putz... Mas você não acha que a gente teria que refletir nessa questão, por exemplo? Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente disso. Eu acho que, tipo, várias formiguinhas ali no planeta faz diferença pra caramba. Ou seja, eu acho que boa parte do que o homem faz influencia nisso. Então, se a gente constar tudo que faz mal, a gente não faz nada. Então, eu acho que se o ser humano pensar um pouquinho para fazer e conseguir fazer melhor, por que não fazer melhor? Então, por exemplo, o carro elétrico tem 2 pontos, né? Ele para produção. Isso. Então, assim, às vezes é muito comercial o tema. Então, por exemplo, não usa petróleo, mas usa diversos outros itens. Que nem o pneu continua sendo produzido com petróleo. Mas ainda pensar mais ainda. Qual é a fonte de energia que recarrega o seu carro? Sim. No Brasil, nós temos a eólica, nós temos a hidrelétrica. São fontes naturais. São naturais, umas das que menos poluem. E tem outras que são usinas, né, vai para nuclear. Alemanha, vai para coisa que não sei nem se existe ainda carvão, mas era termoelétricas, né? Então eles Eu acho que vão existe lá, ainda, cara. queimam e aí o calor produz energia. A gente está falando tudo isso, mas a gente está entrando no contexto. Por exemplo, quem que nós estamos faz... falando no macro, né? Quem que faz a usina nuclear? Engenheiro. Mas quem fabrica o negócio lá já é uma outra área, que é química e tal. Mas a gente não está colocando o pé fora dessa situação. Então, no caso, a gente está pensando... Eu, no meu ponto de vista, se dá para fazer melhor, por que fazer o ruim, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que, como arquiteto, eu sempre tento pensar. Se eu tenho uma opção que falam que é sustentável, que no meu ponto de vista até o sustentável vai até certo ponto. Por exemplo, tem gente que vende lá um negócio que ele é... Como chama? Sustentável porque ele vem da casca do coco, só que daí você vai ver a situação, ele virou uma indústria. Eles estão descartando a água do coco para poder pegar a casca e tornar aquilo ali um produto. E no meu ponto de vista, tudo que vira muito industrial, ele perde essa questão de sustentabilidade. É isso aí. Porque daí você tem ali energia sendo colocada, que energia vem de processos naturais ou de uma usina nuclear, dependendo da parte do mundo que você está trabalhando. Enfim, tem diversas outras situações. Sustentabilidade, acho que é uma palavra que é complicada também, né? Que é o que você comentou. Uma coisa que eu acho, show de bola é sacolinha de supermercado. São sustentáveis. Você pega hoje, não vale nada uma sacolinha. Mas teve um tempo que eles proibiram. É composta. É isso aí. Agora, um problema. Eu vi uma matéria esses dias. Você viu que se criou, né, em cima de uma coisa que talvez não seja tão relevante, né? E outros assuntos, igual você falou, que estão assim, a Deus dará, porque talvez, será que não tem verba, alguma coisa assim do tipo, não tem uma indústria, um lobby por trás, né, de uma fala de uma pessoa que tem voz, mas... Às vezes o comércio é mais importante do que propriamente a finalidade. É isso aí, eu vou falar dessa matéria, até fazer depois uma correção, se tiver alguma coisa assim, mas, se eu não me engano, o lixo gerado, né, por resíduo de canudo de plástico, que foi uma briga estratosférica que fizeram, Principalmente, né? É 0,0x01%. Por exemplo, uma questão, eu não Então, sei, assim, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra pescadores, por exemplo. Mas a questão principal, pescadores... As redes poluíam muito mais do que o próprio canudo. É um ponto de vista. Eu não estou falando que o pescar é errado, que a gente precisa pescar para comer. Essa pesca é importantíssima. Isso é parte do ser humano desde que é o homem das cavernas, né? Então, assim, cara, tem que se analisar muito que impacto que aquilo ali tem referente ao mundo, né? Então, se você proíbe o canudo, você tem que proibir uma porrada de coisa. Por exemplo, você vai numa areia da praia, quanto de lixo tem ali? Tem caco, tem... Máscara. Tem tampinha de refrigerante, tem copo. Tem coisa que é pior.